Quem será a melhor contratação de 2026? Já pega esse vídeo, deixa salvo aí, comenta aqui para no final do ano você poder voltar aqui e ver se eu tinha razão ou se eu estava completamente lunático na definição que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Vou fazer um comparativo das 3 maiores contratações que, para mim, claramente são destacadas no futebol brasileiro em 2026. Tanto por valor, tanto pelo nome e também pela perspectiva que esse jogador dá ao clube, tá? Já separei os 3 nomes, já deixei aí na thumb pra vocês e eu quero ver a discussão de torcedores do Cruzeiro, do Flamengo e também do Palmeiras relacionado a esses 3 nomes, tá? Vamos pra discussão e eu vou definir aqui com vocês quem pra mim será a maior contratação de 2026. Bora pro vídeo! Pessoal, então a gente estava numa discussão sobre algumas contratações que estavam acontecendo aqui no futebol brasileiro e claramente para mim se destacaram esses 3 nomes, né? O Gerson, o Paquetá e o John Arias. Até pela questão de valores, toda a polêmica envolvida principalmente na chegada, por exemplo, do Gerson, na chegada, por exemplo, do Paquetá, que tinha alguns problemas e aí aparece no Flamengo, e também, obviamente, a chegada do John Arias com polêmica relacionada ao Fluminense, tá? Eu quero fazer um comparativo dos 3 nomes e logo de cara que eu quero trazer uma informação pra vocês que pra mim não tava tão clara, tá? Os 3 jogadores, aí eu mostro aqui pra vocês na tela, exatamente a mesma idade. Vocês sabiam disso? Cara, eu não sabia. Pra mim o Paquetá era muito mais novo, o Gerson muito mais velho e o John Arias estava ali no meio, do tipo, o Gerson com 30, o John Arias com 29 e o Paquetá com 26. Pra mim era uma diferença de idade, mas os 3 têm exatamente a mesma idade, o que ajuda a gente aqui na discussão. Então, pra gente fazer um comparativo do ano passado, tá, dos 3 nomes, os 3 nomes com 28 anos, eu acho que dá pra vocês verem aqui na tela, numa proporção de jogo também muito parecida, tá? Ó, se vocês verem a atuação dos 3 nomes, então aqui o primeiro é o Paquetá, o do meio é o John Arias e depois o Gerson. Claro, atuando por níveis de futebol diferentes, o West Ham e o Wolverhampton disputam posições diferentes na tabela e claro, o Gerson jogando pelo Zenit muito pior, né? O nível de futebol, mas no ano passado, pela competição principal, né, vamos dizer assim, pelo campeonato nacional das equipes, o Paquetá teve 85 minutos, o John Arias 49 e o Gerson 58 minutos. Aqui, ó, o total de minutos jogados e as partidas. O Paquetá 18, o John Arias fez mais partidas que todos e o Gerson apenas 12 partidas. 4 gols pro Paquetá, 1 gol pro John Arias e 1 gol pro Gerson, tá? Só que eu achei interessante aqui, o John Arias gera muito mais jogadas de gol, ó. Se você olhar aqui, ó, ele tem um XG, né, que é o gols esperados, possibilidade de gols de 3.25, mais do que o Paquetá e bem mais do que o Gerson, que lá na Rússia praticamente não conseguia gerar jogadas de gol, tá? Mas aí fica aqui o comparativo do ano passado dos 3. Vamos especificamente para cada jogador e aí eu vou discutir com vocês algumas coisas aqui, tá? Vamos então aqui pro Gerson. Primeira coisa, pra mim o Gerson, né, tô passando pela rede social do jogador porque eu quero destacar alguns pontos com vocês. O Gerson teve toda a polêmica da chegada, foi pro Zenit, de forma estranha já voltou pro Brasil, numa contratação muito alta, né, um valor de mercado até assustador pro tipo do Cruzeiro, pro time que tá tentando recomeçar, tá tentando numa nova gestão de SAF, de se organizar. Traz o Gerson. Pra mim, o Gerson vai ser a pior contratação das 3, tá? Pra mim, o Gerson não muda o patamar do Cruzeiro. Pra mim, o Gerson não vai conseguir reverter em campo aquilo que foi projetado pra ele, tá? Pode até ter alguns bons momentos no ano, mas pra mim, o Gerson será a pior contratação das 3, tá? E aí, alguns detalhes que eu quero trazer pra vocês olhando pras redes sociais dos 3 jogadores, tá? Pra mim, o Gerson, ele tem claramente um segundo personagem que é o cara fora de campo. E eu acho que isso tá muito relacionado aonde o ponto que eu quero chegar de por que eu acredito que um desses 3 vai ser, sim, a maior contratação e a melhor contratação de 2026, tá? Então a gente olha pro Gerson, é um cara mais assim, da vida, um cara que gosta da zoeira, é um cara que tá sempre, né, numa polêmica ou outra ali, os bastidores bem tumultuado, cara que vai pra resenha, vai pro rolê, vai pra balada, um cara diferente, é um cara que gosta de viver a vida de forma mais descontraída, vamos dizer assim. Isso pra mim
até mesmo pelas polêmicas que ele teve no Flamengo, briga com o torcedor, a galera querendo que ele ficasse e ele querendo ir embora, vai pro Zenit e aí volta pro Brasil numa transação estranha, várias coisas que assim, a gente não consegue muito entender o que aconteceu ali nessa trajetória da carreira. E até eu vi alguns vídeos que eu não consegui achar, mas se vocês pesquisarem vídeos do Gerson para poder colocar aqui, dele na Rússia, com a cara meio desanimada na hora da contratação ali, da apresentação. Então, o Gerson, pra mim, ele tem alguns bastidores de vida um pouco estranho. E talvez isso gere ou não alguma expectativa ruim pra mim, tá? Como torcedor, claro que eu não torço pro time do Cruzeiro, todo mundo sabe aqui que eu sou palmeirense, mas pra mim o Gerson tem algumas coisas nos bastidores que me preocupa como jogador, tá? Se você olhar a rede social do jogador, tem algumas coisinhas assim, ele sempre gosta, né, de usar essas coisas aqui do Coringa, que ele é chamado de Coringa, né? Então, eu acho que o Gerson é um cara mais da resenha, é um cara mais ali de bem com a vida pros rolês, tá? Vamos então agora pro John Arias, que eu acho que aqui tem um grande potencial, tá? Pra mim, o John Arias hoje, ele chega num Palmeiras que precisava de uma peça como o John Arias. Pra mim, o John Arias chega ali pra jogar neste Palmeiras que tá precisando de um grande nome, com a saída, por exemplo, de nomes como o Dudu, depois a saída de Rafael Veiga, o próprio Everton, o Palmeiras perdeu aquele grande líder técnico, aquele grande líder que poderia ser o ídolo da torcida, o cara que poderia fazer diferença, vamos dizer assim, rumar o time para títulos ou para grandes competições que o Palmeiras possa sim disputar no ano de 2026. E aí também tem a polêmica do valor investido, tá bem alto, né? O valor a contratação do John Arias não foi barata, né? Na casa dos 25 milhões de euros. Muito para também afastar o Fluminense da possibilidade de recontratar o jogador. E aí gerou diversas polêmicas, né? A Leila entrou na negociação, teve que conversar com familiares, pessoas próximas ao jogador para agilizar o processo e sim definir a contratação do jogador. Passou por aquele momento ali de turbulência na sua coletiva e aí já fez a sua primeira partida forçando um pênalti. E aí pra muita gente ele cavou, muita gente acha que não foi, mas pra mim é um jogador que tem essa possibilidade. Pra mim o John Arias me lembra um pouco do que o Dudu pode fazer, fez aqui no Palmeiras e o John Arias pode fazer. Ser aquele cara de momentos marcantes, de forçar a bola, de querer jogar e aí mostrar um protagonismo muito grande, tá? Vamos então aí pro Paquetá, como eu falei pra vocês, são as 3 contratações que pra mim vão fazer a diferença no futebol brasileiro. Tô olhando aqui também pro Instagram do Paquetá, um cara muito família, né, tem postagem na igreja, um cara muito diferente dos outros jogadores. Só que o que eu estranhei pra vocês é que também o Paquetá tem algumas coisas de bastidores que me incomoda. Teve a questão lá das apostas que claramente o Paquetá não teve envolvimento, pelo menos no julgamento que foi feito, né? Ele foi considerado inocente de tudo que foi acusado. O Paquetá tá sempre em alguma outra polêmica também de expulsão, de ser um cara muito nervoso dentro de campo. Só que nos bastidores, um outro detalhe que eu queria trazer pra vocês do Paquetá, que eu acho que pode ser sim a maior contratação do ano de 2026 em qualidade técnica. Só que eu não gosto do jogo do Paquetá. Eu acho um cara que foi muito superestimado por jogar no Flamengo. Quando foi lá pra Europa, não conseguiu dar o salto de carreira. Aí muita gente vai vir aqui falar, Pedro, mas o Paquetá tava indo pro City e muito provavelmente ele ia dar um salto de carreira. Então, mas não aconteceu. Ficou no Si, né? Porque ele se envolveu na polêmica de bastidor. E eu acho que o Paquetá, essas coisas de bastidores influenciam muito na carreira do jogador. E aí pode ser um negócio um pouquinho mais pra dancinha, um pouquinho mais pro rolê, que eu acho que é um jogador que também tem esse lado fora de campo bem utilizado, tá? É um jogador que gosta de ir pros rolês, tá sempre com a família, tá sempre fazendo vídeos engraçados, essas coisas assim. E eu acho que isso também pode atrapalhar o jogador dentro de campo. Então, pra mim, o Paquetá é um grande nome? Sim, principalmente pelos valores investidos. Mais de 40 milhões de euros numa contratação no padrão do futebol brasileiro. O Flamengo pode fazer esse investimento? Como fez? Então, pra mim, das 3 contratações, tá? São 3 nomes interessantes, os 3 com a mesma idade e com passagens muito boas, tanto pelo futebol brasileiro quanto pelo futebol lá fora. O Gerson, claramente, o que lá fora teve menos, qualidade, passou pela Roma, depois aí no Zenit, mas são 3 contratações de destaque. Quero definir com vocês aqui o aspecto que pra mim, e aí eu quero que você já aproveita, se inscreva aqui no canal
Esse é o canal AP e eu sou o Pedro Ferreira. Você me ajuda a chegar a mais palmeirenses e até mais outros torcedores que eu sempre vou vir aqui com você com a resenha daquele meu sentimento de torcedor, que também pode ser o sentimento do flamenguista, do cruzeirense, do santista, do corintiano. Eu acho que a gente, quando tá falando apaixonado e tá falando do que gosta, do time que gosta, a gente pode achar conexões entre vários outros torcedores e outras torcidas, tá? Pra mim, definindo aqui claramente, pra mim o John Arias é a maior contratação de 2026, pelos bastidores do jogador, que pra mim é um jogador muito mais focado no futebol, um jogador muito mais preocupado com a carreira dentro de campo. O Gerson, pra mim, obviamente é uma contratação só de mídia, é uma contratação que pra mim não vai render dentro de campo. Posso estar falando a maior besteira do mundo aqui? Posso, mas pra mim, tudo que envolve o nome do Gerson é mais uma contratação midiática, não é uma contratação para retorno técnico dentro de campo. E o Paquetá, eu acho que ele tem um grande potencial. O Paquetá pode sim ser uma das maiores contratações de 2026. Claro, é um cara que tem bom futebol, é um jogador de seleção, mas eu acho que o Paquetá também tem um problema de bastidores, de deixar esses bastidores influenciarem dentro de campo. Coisas do tipo assim, às vezes não tá tão focado, às vezes tá nervoso, às vezes tá acontecendo alguma coisa nos bastidores da família que acaba atrapalhando o jogador dentro de campo. Então, definindo, tá? Pra mim, claramente, o John Arias é a maior contratação de 2026 e vai fazer sim o Palmeiras mudar de patamar e eu acredito que brigar por pelo menos 2 títulos em 2026. Quero que você, torcedor do Palmeiras e torcedor do Cruzeiro e do Flamengo, ou até mesmo de outros times, deixe aqui nos comentários quem pra você é a maior contratação de 2026. Um abraço e eu fui!